Palestino, agora pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, vence por 2-0 depois de um primeiro tempo, onde teve amplo domínio, teve chance para ampliar, e um segundo tempo pavoroso para o Flamengo, realmente, que a gente jogou até sair, a gente torceu até sair o segundo gol, a gente passou ali vivendo a impressão de que o Palestino ia empatar e proporcionar uma grande zebra e colocar o Flamengo numa situação complicada no grupo, né? Bom, falando sobre o jogo, tentando aí sair do óbvio, o Flamengo no primeiro tempo, para quem viu o jogo, o Flamengo conseguiu dominar as ações, teve amplo domínio no campo de defesa do Palestino, ou seja, no seu campo de ataque, criou ali, na minha contagem, pelo menos 3 ou 4 chances claras de gol, 2 com o Pedro, fora o gol que ele fez, mas não definiu. E no futebol é muito importante definir. Terminou o primeiro tempo, eu fiquei com a sensação de que não estava legal. Mas o time estava jogando bem, estava dominando o jogo, acho que o Palestino teve 2 investidas no ataque, na defesa do Flamengo, mas isso por si só já me passou a sensação que alguma coisa não estava legal, porque esse negócio de controlar o jogo com 1-0 não existe. O futebol, ele é cheio de eventualidades e qualquer uma dessas pode fazer com que o outro time marque em você. Então aquele placar de 1-0 para o nível de confronto que a gente esperava, que era um time muito superior tecnicamente, e o Palestino com uma diferença técnica para o Flamengo enorme, ou seja, muito inferior, a gente esperava ali 2, 3, 4-0 no primeiro tempo, jogo tranquilo, aquele jogo para a gente, sabe, saborear sem preocupação, era o que a gente esperava. Mas no primeiro tempo já deu para sentir que não seria bem assim. E olha, a gente tinha essa expectativa porque o Palestino perdeu de 4-0 o primeiro jogo, jogando como mandante lá no Chile, na sua casa. Perdeu para o Bolívar, que todo mundo diz que os times bolivianos são bons na altitude, mas não jogam tão bem fora da altitude. E só para ficar claro, que não é por um desconhecimento meu do Bolívar, não, o pessoal vai falar, mas o Bolívar é um time do Grupo City, você não acompanha futebol fora do Brasil, na América do Sul, e acha que os times brasileiros sempre não tem adversários, os times sul-americanos não prestam, aquela coisa toda, né? O Bolívar é a segunda vitória dele, a segunda vitória do Bolívar na Libertadores fora de casa, é a segunda vitória, ou seja, é um time que não costuma vencer muito fora de casa. É claro que tem todo um investimento, coisa e tal. Mas voltando ao jogo, a gente saiu com a sensação de que... Eu saí com a sensação de que o segundo tempo, se o Flamengo não matasse logo o jogo, poderia se tornar aquele jogo perigoso, de 1-0, tenso, sabe? Que qualquer bola ali perdida, o time palestino poderia empatar. Pois é. Então eu entrei com a sensação que o Flamengo tinha que matar o jogo logo no início do segundo tempo. E foi justamente o contrário, gente. E, para nossa desagradável surpresa, o Palestino entrou com uma postura, uma atitude totalmente diferente, indo para cima do Flamengo, e o Flamengo meio que não esperava, não sabia como reagir. E aí sim ficou aquele jogo tenso que a gente esperava, que só fosse acontecer, caso acontecesse, a partir dos 30 minutos, que o 1-0 se prolongasse. Não, isso aconteceu desde o início do segundo tempo. E aí passou a sensação pra gente que realmente, sabe, o pior podia acontecer ali, que era um gol do Palestino. E isso foi assim até o gol do Léo Ortiz, numa jogada de bola parada, e ali, é claro, aliviou pra galera, aliviou pro torcedor, aliviou pro próprio time. Você via que os jogadores estavam com a perna presa, eles não arriscavam jogadas, estavam todos, vamos dizer assim, preocupados, receosos em errar algum passe, errar alguma coisa que colocasse em risco a defesa do Flamengo, e o Flamengo pudesse proporcionar um lance de perigo para o Palestino. Enfim, o Léo Ortiz foi lá, fez o segundo gol, e eu arrisco dizer, se tivesse mais uns 5 minutos, alguma coisa do tipo, 5, 10 minutos de jogo, o Flamengo poderia ter feito o terceiro, porque claramente se vê que tirou uma tensão do time do Flamengo, depois que o Flamengo fez o 2-0. Agora, por que o jogo se tornou assim complicado? Porque quando você pega um adversário como o Palestino, você tem que fazer 2, 3, logo aos 30 do primeiro tempo, e definir o jogo. Aí você vai golear ou não, é outros 500. Mas tem que definir o jogo, você não pode ir para o segundo tempo com o jogo em aberto. E 1-0, independente com quem você joga, é um jogo em aberto, porque o futebol é um esporte que te proporciona isso. Então,
Não tem essa história aí de, sabe, de time 1-0, o jogo já está vencido, o jogo já está tranquilo. Não. Jogo definido, na minha opinião, é 3-0 para cima. Até 2-0 é um placar arriscado. Agora, um ponto importante. O Flamengo não jogou bem, tá? Se você for pegar o balanço geral, o resumo, o somatório, você não pode dizer que o Flamengo jogou bem se o Flamengo passou sufoco com o Palestino. De novo, lembrando que o Palestino perdeu de 4-0 para o Bolívar, jogando em casa, não na altitude, jogando lá no Chile. Né? Perdeu de 4-0 para o Bolívar, sendo o mandante do jogo no Chile, sem altitude nem nada. Então, não dá para dizer que o Flamengo ganha de 2-0 meio que no sufoco do Palestino. Foi um bom jogo do Flamengo. Não, foi um péssimo jogo do Flamengo. Mas ao final das contas, é Libertadores. E Libertadores tem desses jogos. E nesses dias, nessas noites, o importante é vencer. E aí, o Flamengo venceu. É um pouco importante esse pragmatismo do Tite. Em algum momento ele até reforçou o meio de campo antes de sair o segundo gol. Ele estava indo realmente para defender, para colocar o bumbumzinho lá sentado na área para defender. Ele colocou ali, tirou alguns jogadores, colocou os jogadores mais para fechar o meio de campo, o Vitor Hugo, né? Tirou o Cebolinha. Enfim, ele foi alterando, deixando o time mais forte defensivamente para justamente proteger, para guardar o placar de 1-0. Ficou claro isso, que o Tite, na dúvida, ele vai pelo pragmatismo e ia lutar para garantir a vitória e não sofrer mais risco. Mas, é como eu digo, jogos assim acontecem independente da qualidade do seu time. Isso acontece em Libertadores. É por isso que é uma competição tão aleatória, tão difícil de conquistar. E quando acontece isso, o importante é vencer. E o Flamengo venceu. Agora a gente vai ter que respirar um pouquinho, eu pelo menos vou respirar um pouquinho aliviado, e depois eu vou pensar como é que vai ser a próxima rodada. Eu acho que o grupo está, sabe, se direcionando para uma definição do primeiro lugar do grupo entre Flamengo e Bolívia, e o jogo lá na altitude vai ser muito importante, porque o Flamengo empatou o primeiro jogo contra o Milionários, né? E caso o Bolívia vença amanhã o Milionário, ele joga amanhã em La Paz, ele pega o Flamengo com 2 vitórias do Flamengo, com 1 vitória e 1 empate. Não é jogo para mim o Flamengo sair para ganhar o jogo. 1 empate tá tranquilo, porque ele ganhando no Maracanã, o Flamengo ultrapassa o Bolívia. Eu acho que a briga vai ser entre esses dois times. Vai depender muito do que vai acontecer amanhã no jogo entre Milionários e Bolívia. Mas o jogo é em La Paz, tá? Então é Bolívia e Milionários. Mas a gente volta a fazer um vídeo e vai falando sobre a respeito, tá bom? Importante hoje, depois dessa vitória, era curtir um pouco, sabe, aliviar um pouco depois do sufoco que foi, e depois a gente fala mais, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui, deixe seus comentários e até a próxima.